E aí, assim, o lance da hierarquia, a gente, quando acabava de se formar, para escolher as aulas, né, para começar a ter as suas aulas, a gente começava de baixo para cima. Então, assim, virou o ano, janeiro. O instrutor mais antigo escolher os horários. Eu quero dar aula esse. Pra mim, tantas aulas, esse. E aí ficava, tipo, horário meio-dia, 2 da tarde, 10 da manhã, horários que não tem tantas pessoas, né? Uhum. Então, automaticamente, você vai ter que ralar um pouquinho mais. E outra coisa também que eu levo pra vida do SWAT que a gente fazia. Por exemplo, eu acabei de me formar, super novinha, né? Não tem um aluno ali. Então, a gente atendia também. Aí, assim, a gente fazia tudo lá, né? Era dividido entre os instrutores. Então, a gente fazia tanto a parte do atendimento, tinha as aulas e tudo mais. Então, eu me desenvolvia nas vendas. Então, assim, acho que os primeiros 2 meses eu tinha 2 alunos, 3 alunos, mas eu ganhava muito em matrícula. Né? Então, fazia muita matrícula, chegava, até a diretora lá, que é a Marina, falava assim, Karina, é engraçado você vendendo. Porque você e você vendia, assim, do seu jeito, que eu não sabia nem falar, eu só vendia. Então, foi onde eu fui remunerando, assim. E aí, a gente pegava aula também externa, em academia. Aí, era um diferente, né? Que a gente chamava de BioX na época, que eu não sei se tem ainda. Que era um pré-yoga, né? Uhum. Que aí era uma mais corporal mesmo, assim, que é o que tinha nas academias, assim. Não tinha tanto essa parte da filosofia, né? Então, tinha as academias. E aí, por exemplo, eu tenho um horário 2 horas da tarde, não tenho ninguém matriculado. A gente se trocava, entrava na aula, na sala, e fazia uma mentalização, né? Imaginando a sala cheia, que se tinha muitos alunos. Caramba. Então, a gente fazia uma mentalização e uma ação. Então, aquele horário não é assim, tipo, por exemplo, tem um salão, não tem horário, eu vou dar uma volta no centro. Não. Então, fazia mentalização e depois fazia uma ação. A ação podia ser qualquer coisa. Podia eu ligar para as pessoas que foram visitar, podia eu panfletar. Você tinha que fazer alguma ação. Que negócio doido, velho. E é uma coisa que eu também levo pra vida. Tipo, né? Porque, não tem ninguém, senta aí, imagina isso lotado. Exatamente. Aí meia hora que vai acontecer. E eu levei isso muito... E depois faz acontecer, porque tinha uma ação para que a mentalização acontecesse. Porque só mentalizar não vai, né? Porque é muito o lance do The Secret, né? Que veio, apareceu, fez filme, tem livros e tal. Então, as pessoas pensam que é só jogar, né, pro universo, é só mentalizar. E é só ação, né? Então, a gente fazia assim. E aí, com o tempo, foi indo, assim, foi rolando aluno, foi virando, né? Tinha as academias, as matrículas, enfim, mas aí, depois, com o tempo, começou a conflitar esse lance mesmo acho que de valores mesmo, assim, né? Putz, às vezes tinham pessoas que às vezes até eu conhecia, acho que foi isso, teve uma menina do meu bairro que queria fazer, e ela, não sei, tem um lance meio gótico, acho que não vai dar certo, e aí eu fiquei meio puta, assim, eu falei, cara, eu acho que vocês estão confundindo as coisas. E eu sou uma pessoa que, assim, eu questiono, né? Eu falei, não, então por que você matriculou tanto? Bom, a pessoa tem isso, tem doença, não sei o que, só porque ela é rica? E que não sei o quê, aí meio que deu um atritinho ali, e aí passou. Mas, assim, são pessoas super queridas. Eu acho que foram importantes para a construção da pessoa que eu sou hoje. E sendo até que tem coisas que eu levo, né? Até hoje, assim, da filosofia. É e aí, você poder absorver o lado bom, que nada é só bom ou só ruim. Você tem que perceber o que acrescentou para você, né? Sim, sim. Enfim, aí foi onde eu entrei pro salão, né? Também sem saber nada, só o meu ex, só administrava, enfim. Sofri um pouco, porque eu tinha 19 anos ainda, não tinha nem feito 20, então super nova. Imagina, no centro de Santo André, com só a galera que tinha 30 anos de comércio, 20 anos de comércio, que era muita parte ali dos nossos clientes, né? Tinha muito cliente de prefeitura, de fórum. E aí a gente botou a boca do balão ali, fez acontecer. Eu fiz muito, eu não cheguei, eu queria fazer administração, não consegui por causa do horário, meu ex-namorado, enfim, ele, não vou ficar até mais tarde pra você estudar. E aí eu comecei a fazer curso, enfim, né? Eu fazia muito curso no Sebrae e fazia muito curso da profissão. Porque por mais que eu não atendia, eu tinha que entender o que eles estavam fazendo, né? Claro. Então, tinha que entender o básico de colorimetria, até para fazer a compra das tintas. Porque senão a galera fala, precisa disso. Só que aí, quando você começa a entender, você otimiza, né? Que eu sei que com essa tinta eu consigo fazer esse com esse. Isso sai bastante, isso sai pouco, né? Então,
putz, cara, foi literalmente aprender na raça. Aí eu fiz curso de estética, né? Porque a estética ainda estava começando a crescer. Só que como a gente chegou a ter 15 profissionais ali no salão. Nossa, então, assim, caramba, como eu administrava, já tinha uma equipe, aí depois a gente foi aumentando. E aí eu prefiro ter uma outra esteticista aqui atendendo, porque toda hora eu tava atendendo, tinha que descer, né? Que tinha coisas que só eu resolvia, ou só eu recebia, ou só eu assinava. E também foi uma grande escola, aprendi muito ali, super menina, super rápido. E aí eu acho que foi onde eu tive o meu primeiro contato com essa parte de comunicação. Lá no ABC tinha algumas TVs locais que eram fortes, assim, né, no ABC. E aí tinha esse lance do Shop Tour. E passou um cara lá, ele, não sei o que. Eu falei, não, imagina, a TV deve ser caro. E aí era um valor, assim, até meio que acessível. E a gente começou a fazer uns vídeos no perfil Shop Tour, né, do salão. E aí eu comecei a falar no salão, eu que falava, né? Eu que falava e tal, vem aqui no Shekinah, só que assim, as pessoas, tinham bastante pessoas que assistiam, que tinham TV a cabo. Só que eu fazia isso, eu usava o Orkut, gente. Eu postava no Orkut, já naquela época, falando no nosso salão. Isso ninguém fazia. E dava boa pra caramba. Nossa, tinha clientes que iam, por exemplo, tinha clientes que só faziam unha. Mas eu achava tão louco, tipo assim, a menina do nada falando na TV, que começavam a ser cliente nosso de cabelo, começava a ser de cliente de olhos, por causa que viam um vídeo. Entendeu? Você mostrava um produto. Exatamente, porque assim, putz, como um salão aqui do centro básico começou a aparecer na TV e tudo mais. Então eu percebi que deu um status mesmo, uma credibilidade pra gente diferente, né? Total. Porque, mano, era uma coisa muito louca. Aí depois a gente foi pro Facebook, a gente continuou e tudo mais. E aí, assim, aí teve uma cliente que chegou lá um dia, ela era de uma agência, ela falou assim, você já pensou em ser modelo e tal? Eu falei, não, nunca pensei. Ela, você tem um perfil... E eu já tinha feito essa tatuagem. Já, ela, você tem um perfil diferente, tal. A gente tá procurando no Face. Porque pra mim, modelo era aquela coisa passarela. Eu falei, cara, eu não sou alta, tipo, eu não tenho 1,80. Não sou magrelinha, né? Então, ela assim, E aí, tinha aquele começo das paniquetes, enfim. Ela, você tem encorpada... Você já fazia academia, já? Já treinava. Então, aí fazia mesmo. Musculação e o Gil. Continuei no jiu-jitsu e tal. E aí, beleza. E aí, tive uma briga com o namorado. Bateu nele? Vou lá. Não, ele também era, né? Na verdade, eu tenho o meu maxilar aqui solto por causa de um treino que a gente fez. E aí, ele deu aqui em mim até hoje. Caralho, nossa, estrala pra caramba. Foi um esgana-gala aí? Tipo um estrangulamento que ele pegou um pouco mais pesado e até caraca, ele não alisava não, hein, mano? Então, aí depois a gente não treinava junto mais, porque o bicho pegava. Aí meu mestre mesmo, ele falou assim, vocês não treinam mais junto. Porque às vezes a gente descontava, assim, não rola. A briga de casa descontava no tatame. Tipo assim... Vamos fazer o dever de casa ali agora. Vamos lá no tatame, vamos ver isso aí. Enfim. Aí o professor, né, falou assim, vocês não treinam mais juntos. Cara, mas você era bem raçuda, porque eu falo fazer um rola. Eu era ruim. Do caramba, mano. eu era sangue ruim. Depois eu melhorei, mas eu era bem ruim mesmo. E a cara dele. E aí, onde que eu tava? Enfim, aí perdi o raciocínio. Quando surgiu a paniquete, ela foi lá te chamar pra modelo. Aí a gente terminou, tal, aí eu falei, vou lá naquele lugar, cartão. Falei, vou lá, ver, né? Porque aí eu falei, não sabia se a gente ia continuar com o salão ou não, enfim. Fui lá na agência, você tem que fazer um book, fiz esse book. Gente, eu lembro que, assim, não era uma coisa que não era não como... Eu tenho até as fotos. Tipo, com roupa normal, roupa de balada, não tinha nada. Mas aquilo foi tão diferente pra galera que, nossa, parecia que eu tinha saído na Playboy. Do jeito que a galera fala. E não tinha nada nem de lingerie, nem de biquíni, nem nada. Era tipo, acho que até mais coberto que eu tô aqui hoje, sabe? Com vestido, que não sei o quê. Mas ninguém fazia book. Não era comum hoje, né? Sim, foi né? Disruptivo demais, né? E aí eu comecei, acho que fazer alguns trabalhinhos, assim, recepção e tudo mais, tal. Depois de nós voltamos, né? Porque ele veio, porque não sei o quê, porque minha mãe veio, aquela coisa, a gente voltou. Aí
comecei a receber algumas coisas de algumas agências, né? Então, às vezes, eu pegava, ia fazer alguma gravação, voltava. Aí, deixei uma sobrinha lá, coisa, só que, não sabia desenrolar, né? Igual eu. Então, aí precisei voltar. E nisso a gente brigou mesmo, terminamos. Que aí, assim, a gente começou a namorar, eu tinha 17 para 18. E aí, a gente começou a crescer, né? Porque, imagina, eu era adolescente, você não sabia o que queria ser até então, né? Jiu-jitsu, a gente vai viver jiu-jitsu, amor, uau! E aí, quando a gente começa a crescer e ser adulto, você fala, cara, o que eu quero pra minha vida? O que eu queria pra minha vida não era o que ele queria. Porque ele era paz e amor. Ele, não, que carro novo? O negócio é aquele carro velho, que não sei o quê. E eu falava, mano, a gente tem que ter nosso apartamento, a gente tem que ter nossa casa. Ele, não, vê você aí. E aí isso começou a me incomodar. E aí, às vezes ele falava, coloca o seu pé no chão, você quer voar demais e tal. Eu acho que o arco, assim, foi quando a gente ganhou uma promoção do Rock in Rio, do Trident, que eu ficava cadastrando lá. A gente ganhou, a gente foi. E aí, assim, foi a primeira viagem dele de avião, e ele passou mal, e ele falou, eu nunca mais piso num avião na vida. Aí, aquilo ali foi assim, cara, eu não vou ficar com esse cara, porque eu quero viajar o mundo. Viajar de avião toda semana. Eu falei, eu quero morar dentro de um avião. Aí, a gente voltou, aí teve uma briga, assim, tipo, uma discussão na frente de todo mundo, aí eu falei, cara, isso não dá mais, assim. A gente manteve ainda um mês terminados, trabalhando juntos, porque dezembro é um mês que mais bomba no salão. Acho que a viagem foi em outubro, Rock in Rio, setembro, outubro. A gente já tava meio que empurrando com a barriga, porque nisso eu já tinha comprado o salão do meu pai, né? Porque dessas termina e volta, às vezes ele ia lá e eu falei, não, você resolver, você resolve comigo. Eu não chamo meu pai, você vai chamar meu pai? Nisso minha mãe já tinha falecido, então era só meu pai. Falei, então, né, comprei do meu pai, agora eu e você que tem que resolver, cara, vamos crescer, chega, né? E aí foi analisando, foi vendo, falei, cara, não dá mais. E sendo até que, assim, ele ia ficar com o salão, ele não quis assumir o salão, porque ele falou que era muita responsabilidade, eu vendi para uma ex-funcionária e ele voltou a ser funcionário. Caraca, então, assim, sabe, são coisas assim que mostrava que a gente todas tava, as chances de crescer também. De ter ido... De ter evoluído, enfim, e acabou ficando. E aí ainda bem que você se tocou nisso daí, sim, né? Sim, imagina. Poderia estar... E é engraçado, porque eu era tão, né? Acho que coisa do comércio, fazer dar certo, lógico. Tipo, putz, era super menina. E as pessoas que eu conheci daquela época, que ficaram pra vida, assim... eles sempre me davam idade muito maior, assim. Eu tinha 20, 22 anos, a galera me dava 30 e tudo mais. Depois de um tempo... Mas pela maturidade ou pelo tamanho? Porque você já era grandona, sei lá. Eu acho que pela pressão. Então, eu acho que eu ficava muito séria. Pela postura. Entendeu? E aí, depois, com o tempo, que eu já tinha 19, ou 29, 30 anos, a galera sempre me dava menos. Então, eu falo assim, que eu acho que se eu tivesse ali, eu teria me acabado, eu teria... Né? Por quê? Porque eu não vivia leve, né? Era muito... A gente não viajava. Putz, era assim, o salão abria de terça a sábado, mas, tipo, segunda-feira eu tava lá limpando, de fazer curso, de não sei o quê, entendeu? E muitas vezes eu ia sozinha, ele não ia comigo. E o domingão descansava mesmo, tipo assim, ele pegava, ele fazia, assim, né? Não era uma coisa assim... Tinha coisas que sim, tinha coisas que não. Tinha muitas coisas que era eu. Eu lembro que teve uma vez... que a gente teve uma reforma e tinha que tirar uns entulhos que tava lá atrás. E aí ele não ia. Aí teve um dia, meu pai tinha uma palha quente que eu acabei pegando dele. Eu fui sozinha. Eu tirei todos os entulhos sozinha. Na pá, no carrinho. No carrinho. Fui eu e eu tinha uma bacezinha, a Sasha. E ela junto comigo. E tinha um armário aqueles armários de ferro, de aço, que tava, tipo, apodrecendo lá. E eu lembro que tinha um moço, um cara que catava, assim, tava passando, porque era calçadão, então eu subi com o carro, fui tirando. E aí eu falei, moço, você não quer levar essas coisas aqui? Ele, não, eu ajudo. Quem que tá aí pra te ajudar? Eu falei, não, eu trouxe isso aqui sozinha. Ele, você trouxe isso aqui sozinha? Eu falei, trouxe sozinha lá de dentro. Aí foi onde eu peguei, eu falei, mano, acho que eu sou meio... Não sou muito normal, não, nessa história. Mas era raiva, assim, porque aquilo me explodiu. Eu acho que eu tava, tipo, uns 2 meses falando, a gente tem que vir no... Ah, não, domingo é minha folga. Ele tinha muita a mentalidade, né? Hoje a gente fala muito disso, mas a minha cabeça, a minha mentalidade era de um jeito, a mentalidade dele era de outro, né? Então eu já tinha... E aí aquilo, tirei tudo sozinha, limpei e tal. E até eu lembro quando a gente chegou, nossa, vocês vieram aqui? Não, a Karina veio sozinha. Ninguém acreditava que eu tinha ido sozinha, que eu tinha tirado tudo aquilo sozinha. Ninguém acreditava. Caralho.
Uma coisa meio louca.